Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao webinar de execução no esquema elétrico de tomadas de uma habitação no AutoCAD. Este webinar tem como objetivo principal dar-vos a conhecer o esquema elétrico de uma habitação, um esquema elétrico de tomadas, e o esquema será desta habitação que podemos ver aqui na figura, está bem? Aqui no AutoCAD. Se vocês conseguirem ver bem, por exemplo, os formandos de manutenção industrial, esta será a planta do projeto final, em que os mesmos têm que dimensionar um circuito elétrico de tomadas, de iluminação e o circuito do quadro geral para algumas divisões desta casa, está bem? Mas hoje eu irei dimensionar então o esquema elétrico de tomadas para outras divisões e não aquelas que calham no projeto final, está bem? Para os restantes é a mesma forma de dimensionar um circuito, é a mesma forma de dimensionar para para as outras divisões. Para quem ainda não teve contacto com o AutoCAD, é bom que comece a explorar este programa. Este programa está acessível nos laboratórios e também está acessível na internet. Vocês podem fazer download, instalar no vosso computador com uma versão de estudante que é válida por 3 anos, se não estou em erro. Está bem? E essa versão de estudante é o suficiente para poderem simular os circuitos que quiserem. Jonathan tem que ver as configurações da internet, está bem? Provavelmente a sua internet está com uma velocidade muito baixa e tem que mudar as configurações da internet, ok? Até agora então conseguiram compreender qual é que é o objetivo, certo? Será então dimensionar aqui os esquemas de tomadas para algumas divisões desta casa. Ok? Fiz-me entender? Sim? Quem é que já teve contacto com o AutoCAD? Quem é que já realizou este tipo de esquemas? É muito simples então. Está bem? É, para os formandos de manutenção industrial, eu quando vos enviar o projeto também vos envio a planta da casa. Para quem não é de manutenção industrial, se quiser, através do campus, pode-me pedir o esquema elétrico, o esquema em formato de AutoCAD, o esquema elétrico não, o esquema da planta, está bem? Para vocês poderem em casa ou nos laboratórios proceder ao dimensionamento e ao desenho do esquema elétrico, está bem? Depois, se não conseguirem dimensionar, podem contactar-me e eu envio-vos também o ficheiro com algumas resoluções, está bem? Alguns exemplos. Como é que começamos então? No esquema de tomadas temos sempre a simbologia. Temos aqui no esquema temos sempre a simbologia de tudo, de uma tomada, do quadro elétrico, do condutor fase, neutro, proteção, caixas de derivação, caixas de derivações fundas, canalização, elétrodo terra, ligador amovível, contador de energia e caixa de derivação, por exemplo, para um fogão. Está bem? Teremos aqui
no canto inferior direito, sempre aqui uma tabela com a data, o número do projeto, a escala, as legendas, que é um circuito de quê? De tomadas, o requerente, o local, etc. Aqui vocês não precisam de preencher nada, está bem? Vocês só necessitam de saber que é um circuito de tomadas. Esta legenda aqui foi do circuito que eu tinha feito anteriormente e depois vos vou mostrar. Vou-vos mostrar um pouco do circuito final da planta de tomadas. E então, o que é que eu quero dimensionar então? Vou dimensionar um circuito de tomadas para, por exemplo, esta divisão aqui, este quarto. E, aliás, até pode ser para este quarto e para esta zona de circulação. Um circuito de tomadas pode ser composto no máximo por quantas tomadas, quantos pontos de corrente, no máximo que eu posso utilizar. Como disse muito bem, o Hugo, são 8. O que é que eu faço? Eu tenho aqui, aliás, tenho aqui uma cópia então do símbolo da tomada de corrente. Faço Ctrl+C, copio, faço Ctrl+V e vou colocar no sítio onde eu quero. Por exemplo, aqui neste quarto eu quero ter uma tomada aqui ao pé da mesinha de cabeceira. Quero ter outra tomada aqui deste lado também. Quero ter outra tomada, por exemplo, neste lado aqui, para colocar uma televisão. E outra aqui, neste lugar, está bem? Eu tenho que colocar isto na devida ordem, não a vou colocar neste sentido, não é? Tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que rodar. Clico aqui no botão Rotate, que serve para rodar. Clico então no símbolo e ele já roda para a posição que eu quero, ok? Eu vou então posicioná-lo assim aqui. Este aqui farei o mesmo. Este aqui farei o mesmo e vou colocá-lo também aqui. Está bem? Eu vou tentar posicioná-lo o mais direito possível. Depois, já tenho aqui então 4 tomadas. Quero colocar mais tomadas nesta zona de circulação. Por exemplo, nesta zona de circulação eu posso ter um telefone, posso ter o meu router da internet e se calhar necessito então daqui mais, pelo menos, posso colocar aqui mais 2, está bem? Poderá ser uma aqui e a outra, por exemplo, aqui, ok? Irei fazer o mesmo, rodar esta e colocá-la na posição certa. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Interligar através da canalização. Vou selecionar então a minha layer. Eu já tenho aqui uma layer criada de tomadas e é da cor azul. E o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente interligar as tomadas todas, está bem? Consigo fazer isto. Aqui vou tentar então colocar esta tomada na posição certa, está bem? Ou seja, continuo a desenhar e aqui coloco-a de maneira a estar assim. Aliás, tenho que tirar a posição do ortogonal e conectar isto aqui, está bem? E ela está conectada ali, mas se calhar era melhor encurtar esta distância para ficar mais perceptível no desenho. Ou então encurtar esta distância e se calhar colocá-la assim aqui. Ok? Temos aqui então 3 que já estão ligadas. Depois
irei ligar mais estas duas aqui. Aliás, aqui o que eu vou fazer, vou passar esta linha aqui por detrás do guarda-roupas, que isto é um guarda-roupas, está bem? Depois vou interligá-la aqui, então. Seleciono aqui. Isto vai dar aqui um erro por causa desta linha aqui do guarda-roupas e vou eliminá-la para não haver aqui nenhum conflito. Vocês podem fazer o mesmo, está bem? Então estas 5 já estão ligadas. Vou ligar aqui então também esta aqui. Por exemplo, se eu quiser uma linha reta, está bem? Se eu tiver ali se eu colocar aqui a ponta do meu rato, ou seja, na pontinha onde eu quero ligar, e se chegar aqui numa determinada posição, ele vai me dizer o que é que eu devo fazer para fazermos isto da maneira de que tenha aqui um ângulo de 90 graus, está bem? Assim fica sempre a direito, nunca fica nada torto ou desviado. Ok? Depois daqui vai diretamente ao meu quadro geral, que será este aqui. No quadro geral teremos que ter sempre o contador de energia. Aqui está a dizer que a entrada é EDP, mas pode ser de outro fornecedor qualquer. Teremos que ter sempre aqui o ligador amovível e aqui a terra. Está bem? Depois teremos então que ligar então a minha tomada ao meu quadro elétrico. Ok? Aliás, aqui no quadro vai ser mais complicado colocar isto a direito, mas vou tentar que seja o mais direito possível. Não precisa de ser ali. Pois. E se for aqui também não há problema algum. Basta ligar este ponto, então, por exemplo, aqui. Ok? Se alguma linha ficar mais torta, não há nenhum problema. Não é esse o problema. Por vezes fica um pouco. Aqui na parte do quadro elétrico. Porque por vezes necessitamos de colocar aqui muitos, mas muitos circuitos, está bem? Por exemplo, aqui está-me a dizer que eu posso ligar daqui a aqui, ok, já fica aqui direita. Aqui tenho outro ponto onde posso colocar outro quadro. Vamos ver então aqui, não é necessário ver as referências. Mas por vezes dá este erro e teremos que eliminar isto de outra forma. Ok? Por vezes isto acontece. Temos aqui mais duas hipóteses para dois circuitos, duas saídas, ok? Depois nesse circuito o que é que devemos fazer? Nós sabemos que aqui, neste ponto aqui, existe uma caixa funda, ou seja, é uma caixa onde passa, então, é uma caixa de derivação, onde passa então os cabos para esta tomada e para as tomadas seguintes. O que nós devemos fazer é sempre chegar aqui, tirar o símbolo da caixa de derivação funda e colocá-la então aqui nas tomadas, está bem? Quando fazemos este paralelo, ou seja, eu posso fazer isto repetidamente, só faço Ctrl+C, Ctrl+V e coloco em todas elas, está bem? Exceto na última.
coloco assim aqui. Na última eu não coloco nada. Ok? Depois, o que é que está a faltar aqui? Neste desenho. Neste circuito, neste esquema. Recordo que o que eu estou agora a fazer está a ser de uma maneira muito rápida, está bem? Vocês quando fizerem em casa e se quiserem que o desenho esteja mais perfeito possível, têm que fazer isto de uma maneira mais cuidada, demora mais tempo para ficar mais perfeito, ok? Agora, o que nós representamos aqui foram as tomadas. Esta linha aqui azul, simbologia, é o símbolo, representa o símbolo da canalização. Isto quer dizer que eu tenho aqui um tubo que vai desde o meu quadro geral até esta caixa de derivação funda. Desta caixa de derivação funda vai outro tubo até à outra caixa e assim sucessivamente. Agora eu tenho que colocar a simbologia em cima do tubo. Quer dizer o quê? Quer dizer, quais é que são os condutores que eu tenho dentro desta canalização. Ok? É isso que temos que colocar. Eu vou ver se tenho aqui alguns símbolos. Estão aqui. Eu não tenho aqui nenhum que tenha os três, porque eu sei que do quadro elétrico até à primeira caixa vai fase, neutro e terra. E assim sucessivamente. Ou seja, eu não tenho aqui nenhum criado com 3, mas vou já criar. Basta copiar este. Copio este. Aqui. Aliás, vou pegar na linha. Aliás, nem preciso da linha. Vou colocar só a linha, só para depois isto ficar direitinho, está bem? Para me orientar. Depois a linha eu elimino. E convém vocês terem também um rato adequado. Por vezes os ratos não são muito bons para fazer este tipo de desenhos. Está bem? Vou tentar alinhar isto. Fase, neutro e terra. Ok? Vou colocar aqui a parte da terra um pouco mais pequeno. Que não há problema algum em colocarmos um pouco mais pequeno. Ok? Elimino aqui a linha azul. E vamos então copiar isto e colar. Então, do quadro geral para a primeira tomada temos fase, neutro e terra, certo? Então colocamos, mas aqui este símbolo está muito grande. O que é que eu faço? Seleciono, quero colocá-lo mais pequeno. O que é que eu faço? Seleciono e chego aqui a uma opção que é redimensionar. Vamos ver onde é que ela está. Remove copy. Que é esta aqui, Scale. Ok? Seleciono outra vez na minha figura e eu aqui posso fazer então, ou coloco maior ou coloco mais pequeno. E eu acho que este tamanho assim é o ideal. Está bem? Vou então mover e coloco aqui. Ou seja, desde o meu quadro elétrico até à minha primeira caixa de derivação funda, eu tenho aqui então a simbologia adequada em que nesta canalização passam aqui 3 condutores, fase, neutro e terra, está bem? Eu poderia também simplesmente chegar aqui e puxar um pouco mais para aqui, para ficar um pouco mais direito, ok? Para termos aqui o espaçamento entre a fase, o neutro e a terra para ficar bem. Depois basta copiar, colar, ou seja, tenho aqui entre esta caixa e esta aqui também terei fase, neutro e terra. Aqui
tenho que colocar também, mas vou colocá-lo, vou ter que rodar o símbolo, ou seja, vou colocar primeiro aqui, que aqui tenho que usar desta maneira, vou utilizar aqui, e também posso utilizar aqui, ou colocar aqui, ou também, se quisesse, em vez de colocar naquele lado, bastava então efetuar esta rotação deste símbolo e colocá-lo da maneira que eu queria. Por exemplo, até poderia ser aqui, está bem? Que até acho que fica melhor aqui ao pé da porta, esta simbologia. Depois, o que é que está em falta aqui? Está em falta aqui uma coisa muito importante, que é a numeração do meu circuito. Eu tenho que numerar o meu circuito para depois, no desenho do meu esquema, do meu esquema elétrico, eu consiga distinguir qual é que é o circuito, porque depois eu quero ter um disjuntor específico para este circuito e eu quero que ele esteja numerado. Neste caso aqui, basta editar, é o meu primeiro circuito, número 1. Está bem? E eu tenho que colocar sempre a numeração do circuito ao pé do primeiro componente. Diego, a altura das caixas não está especificada nem na legenda, nem em lado nenhum aqui, neste projeto. Está bem? As caixas fundas são caixas padronizadas que encontra no mercado. Existem caixas normais, de derivação normais, existem caixas mais fundas. Agora, relativamente à altura a que deve colocar, por exemplo, a caixa de derivação na instalação, no mínimo será 30 cm. Contudo, poderá consultar as regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão, em que estão lá todas as regras, está bem? Está lá aqui a altura mínima que deve ser colocada a caixa de derivação, deve ser lá, por exemplo, está lá a dizer em que sítio da casa de banho é que eu devo colocar as minhas tomadas também, porque existem volumes, por exemplo, em que não se pode colocar nenhuma parte elétrica, por exemplo, aqui na banheira ou no duche, aqui neste duche, eu não posso colocar nenhuma tomada aqui, por exemplo. Está bem? Não posso, simplesmente não posso. Porque neste volume é proibido colocar aqui qualquer tipo de alimentação. Mas se eu tiver aqui um espelho neste lado, já posso colocar aqui uma tomada e um ponto de luz, se eu quiser. E todas estas regras estão no manual das regras técnicas de instalações elétricas em baixa tensão. Este documento está disponível na internet no site do Diário da República. Se necessitarem de saber qual é que é o site e qual é que é o link, podem-me enviar uma mensagem através do campus, que eu irei então enviar-vos o link para descarregarem o PDF, está bem? E aí conseguem consultar tudo. Qual é que é o número máximo, por exemplo, nesse documento consta qual é que é o número máximo de pontos de corrente, ou seja, tomadas que eu posso utilizar num circuito. Vamos imaginar que o meu circuito de tomadas é direcionado para ares condicionados. Eu terei, por exemplo, que ter circuitos independentes para ares condicionados, em que o número de tomadas para esses ares condicionados será de 5, ou seja, eu nesta casa, se quiser ter um ar-condicionado neste quarto aqui e na sala, eu posso ter um circuito só, e sou obrigado a ter um circuito só, para os ar-condicionados. Mas em vez de ter no máximo 8 pontos, tenho que ter no máximo 5. Está bem? Essa é outra regra que está nesse
nesse manual ou nesse PDF com as regras todas existentes. É um manual que tem muitas páginas, está bem? Por isso, há coisas que são mais importantes e outras que não são tão importantes para vocês. O meu objetivo convosco não é desenhar um projeto profissional, não é? Porque quem desenha os esquemas elétricos são os engenheiros eletrotécnicos. Mas quero que vocês compreendam e saibam fazer no mínimo um desenho aceitável para depois poderem no mercado de trabalho pegar numa planta de uma casa e perceber o que é que ali está. Que é isso é que é importante. Continuando. Depois desta divisão temos aqui um circuito, certo? Teremos aqui então, por exemplo, aqui vamos desenhar aqui um esquema para... Vamos então desenhar para os ares condicionados aqui de 5 divisões. O que é que eu faço? Vou dizer então que aqui, por exemplo, para este quarto, o ar condicionado vai ficar aqui. Aqui ao lado desta tomada, está bem? Obviamente que vai estar a uma altura maior e não a esta altura. Eu vou colocar então outra tomada para o ar condicionado deste quarto aqui. 2. Vou colocar então outra tomada para este quarto aqui. O ar condicionado deste quarto aqui. 3. Na zona de vestir não há necessidade de ter ar condicionado. Em casas de banho também não. Aqui na sala, por exemplo, 4. E aqui na cozinha, por exemplo, outro ar condicionado. Ok? Eu vou então fazer a ligação. Vamos ver qual é que é o próximo. Eu tenho que colocar sempre isto, os cabos e os condutores sempre em redor das paredes, está bem? Eu não posso fazer isto. Não posso estar a passar o cabo daqui para aqui. Tem que estar sempre aqui junto às paredes. Pelo menos no desenho, para ficar organizado. Na execução da obra, nós podemos ter então aqui o tubo que pode ir diretamente daqui, desta tomada, a esta, pelo chão. Antes das pessoas encarregues da obra colocarem o cimento no chão, por baixo do cimento poderá haver tubos elétricos, ou seja, teremos de ter aqui um tubo que vai desde o chão até aqui esta tomada, está bem? Vamos ver aqui para colocar isto mais direito. Os painéis fotovoltaicos têm que ser colocada a pré-instalação, pelo menos a pré-instalação, em casas novas e em edifícios novos, a pré-instalação dos sistemas adequados para painéis fotovoltaicos e painéis AQS de aquecimento, está bem? Tem que ser feito, ou seja, tem que haver uma pré-instalação das condutas. Não quer dizer que exista já lá os painéis, nem os painéis de aquecimento, está bem? Mas pelo menos as condutas têm que lá estar disponíveis. Em edifícios novos. Em edifícios recuperados não é necessário isso. Ok? Vamos ver então aqui. Temos aqui, já ligamos aqui duas. Vamos ligar aqui então a terceira. Aliás, este cabo aqui é melhor colocá-lo mais junto da parede.
Ok? Temos 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3. Está certo. Agora vamos aqui. Podemos ir a este aqui. Podemos ir a este aqui, a este aqui e depois a este aqui. Ok. Vamos então fazer assim. O objetivo aqui é que vocês compreendam como é que são desenhados os circuitos, porque isto é muito simples de desenhar, está bem? Não é nada por aí além. Convém nos projetos, quem vai realizar o projeto da instalação e manutenção industrial, não quero que coloquem, por exemplo, estes símbolos em cores muito ofegantes, está bem? Em cores muito vivas. Por exemplo, não quero que coloquem aqui um verde. Quero que respeitem a simbologia. Pelo menos que digam que a camada azul, que é a layer azul, é de tomadas. Quero que coloquem também que por exemplo, esta layer aqui, vermelha, aqui deveria estar sinalização. Está aqui tomadas, mas não está certo, ok? Devia ter sido sinalização. Sinalização não, deveria colocar aqui o que é que eu deveria colocar aqui na camada vermelha? Podia-lhe chamar podia-lhe chamar então aqui designação dos condutores ou qualquer coisa assim, está bem? Vamos ver então aqui este aqui, continuando, vamos passar aqui por trás, temos que deixar uma distância considerável para o outro tubo, está bem? Porque depois, que se quisermos exportar isto em PDF, o que vai acontecer é que, se colocarmos isto muito junto, o que vai acontecer é que depois em PDF eles vão ficar, em vez de ser dois tubos separados, parece que são dois tubos muito juntos. Isto não é aconselhável, está bem? Eu aqui, como eu tenho aqui esta legenda, a simbologia então aqui dos condutores está aqui a tocar neste tubo, eu vou apenas movimentá-la um pouco mais para cima e já não há problema algum, está bem? Então, tenho aqui os 5. Primeiro, então, já sei que este vai ser o meu circuito 2. Circuito 2. Já sei que vou ter na mesma, então, vou ter que colocar na mesma a simbologia dos condutores, que será aqui desta tomada para a outra. Está. Desta para a seguinte também está. Desta aqui para a seguinte posso colocar aqui, também está. E desta aqui para a seguinte também está. Ok? Depois teremos que colocar então, depois podemos colocar então aqui as caixas fundas, o símbolo das caixas fundas. Claudina, o objetivo aqui é ter um circuito só, ou seja, é ter um circuito composto até 5 pontos, em que esse circuito seja só destinado a ares condicionados ou a aquecimento elétrico. Ok? Será esse o objetivo, em que esse circuito esteja projetado apenas para equipamentos de aquecimento ou de arrefecimento da casa, de climatização. Não, esta simbologia tem que estar transversal ao tubo, está bem?
nunca pode estar aqui em cima. Diego, tem que estar sempre assim. Isto segundo as normas portuguesas e europeias, tem que estar assim, está bem? Se forem, estiverem a projetar circuitos em que, por exemplo, em Espanha, assim, o símbolo das tomadas já não será este, está bem? Este aqui, existe uma normativa europeia em que praticamente todos os símbolos já são normalizados, mas depois depende de país para país. Há países que podem utilizar outro tipo de símbolos, está bem? Mas todos eles significam o mesmo. E existe um símbolo da tomada que é assim, também redondo aqui, e depois tem um traço. Em vez de ter este traço aqui, tem assim aqui. Assim aqui. E também significa o mesmo, está bem? Mas eu tento utilizar os símbolos mais atuais e aqueles que normalmente os projetistas em Portugal utilizam. Ok? Depois, teremos então que ligar este circuito ao nosso quadro elétrico. Iremos ligar aqui então. Vou tentar fazer com que isto fique o mais direito possível. Ok? Aqui nesta conexão também tenho que colocar uma caixa funda, porque existe aqui uma derivação. Ok? E temos aqui então dois circuitos projetados, um para a climatização e outro para tomadas do quarto e da circulação. Aqui o que vocês deveriam fazer era circuito 1, em vez de estar aqui cozinha, 4 tomadas, etc, etc, deveria estar aqui circuito 1, quarto, vírgula, circulação, tomadas, H07 VV 2,5 mm². Circuito 2, o que deveríamos ter? Deveríamos ter aqui, por exemplo, em vez de ser quarto, podia ser quarto 01, podíamos estar a numerar os quartos, poderíamos ter ali quarto 01, quarto 02, quarto 03, sala, cozinha, e depois colocávamos climatização. Tomadas H07 VV 2,5 mm². Está bem? Deveríamos fazer isso. Para depois no nosso quadro ter então os desenhos todos dos circuitos e podermos identificar, está bem, o que é cada um deles. Diego, não estou a perceber muito bem essa questão. Sim, Diego tem razão. Tem razão, estava-me aqui a esquecer. Tem que colocar também aqui a simbologia dos condutores, sim. Era algo que estava a faltar aqui. Está bem? Teríamos que colocar assim aqui. É isso mesmo. Muito bem, está atento. Deveríamos colocar aqui esta simbologia. Esta simbologia aqui se calhar ainda está com um tamanho exagerado. Devia ser um pouco mais pequena, está bem? Vamos aqui então, vou-vos mostrar então um circuito de tomadas da casa toda. Ok? Vou-vos mostrar então esta parte aqui. Por exemplo, zona técnica. Teremos aqui a lavandaria, ok? Teremos aqui então as instalações sanitárias. Eu aqui estou a dizer, por exemplo, para simplificar, por exemplo, aqui na lavandaria,
E na zona técnica poderemos ter aqui máquinas de grande potência e por vezes é necessário ter vários circuitos. Por exemplo, estas duas tomadas formam um só circuito, ok? Estas duas, esta aqui é independente, ou seja, esta tomada é um circuito só para ela e esta aqui também. Agora vamos imaginar que nós íamos passar estes tubos todos daqui até ao quadro. Vocês já viram a confusão que era chegar aqui ao quadro elétrico, apesar de já termos estes todos, colocar mais estes todos aqui, não é? O que é que nós devemos fazer? Colocamos apenas uma canalização até este ponto aqui, que será uma caixa de derivação enorme, está bem grande. E aqui eu digo vezes 4. Isto quer dizer o quê? Que este tubo está a representar 4 tubos. Em que esses 4 tubos, dentro deles, estão os 3 condutores. Fase, neutro e terra. Está bem? Isto não é um circuito. É apenas um caminho em que, neste caminho, estão representados 4. Ok? E aqui destes 4 tubos, alguns derivam para aqui, outros derivam para ali, está bem? Depois aqui na casa de banho temos aqui a tomada em que, por exemplo, estas duas tomadas poderiam estar no mesmo circuito. Não havia necessariamente que haver aqui uma distinção entre o circuito 12 e o circuito 9. Poderiam estar, até poderíamos ter um circuito só para as tomadas das casas de banho e da cozinha, está bem? Porque geralmente nas tomadas da casa de banho e da cozinha temos que colocar um diferencial mais sensível de 30 mA. E poderíamos também ter um diferencial desses para os circuitos de tomadas e de cozinha. É óbvio que dava muito mais trabalho nesta planta, fazer circuitos de tomadas das casas de banho e da lavandaria, por exemplo, e da cozinha. Porque são sítios onde existe água e eu necessitava de colocar aqui um diferencial. Há um bocado enganei-me, eu disse que isto eram 2 casas de banho, mas não, isto é uma lavandaria, está bem? Mas mesmo na lavandaria, se esta tomada aqui fosse dedicada para a máquina de lavar, eu aconselhava a colocar também um diferencial de 30 mA nesse circuito, está bem? Porque é um sítio onde tem água e nunca se sabe um dia se a máquina se estraga ou se existe algum vazamento de água e depois poderemos correr o risco de ter um choque elétrico. E com um diferencial de alta sensibilidade é melhor, não é? Protege-nos muito mais. Aqui no quarto teremos então, aliás temos aqui um exemplo diferente. Aqui teremos aqui desde o quadro até ao alpendre, que tem aqui uma tomada exterior, tem aqui outra tomada neste quarto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui poderemos rentabilizar ao máximo o número de tomadas desta instalação. E temos então aqui o circuito 10, está bem? Não é necessário colocar outra vez aqui a simbologia, basta aqui colocar o símbolo aqui perto da primeira tomada. Ok? E teremos aqui. É de frisar que esta tomada aqui exterior, apesar de estar no mesmo circuito, não pode ser uma tomada igual àquela que nós temos no interior da casa. Está aqui no alpendre, nós temos que utilizar aqui uma tomada com um IP adequado, ou seja, um grau de proteção adequado contra a umidade, está bem? Pelo menos contra a umidade. Depois o que é que podemos verificar aqui também? Que temos aqui nas instalações sanitárias outro circuito que vai até aqui e daqui, por exemplo, tenho aqui uma tomada aqui na entrada e tenho outra aqui nas instalações sanitárias também e vai diretamente ao quadro. É óbvio que esta aqui não fazia nenhuma diferença ter ou não ter.
esta tomada aqui da entrada, porque neste circuito é assim, não fazia diferença. Poderíamos ter aqui outro circuito que fosse só dedicado a tomadas na entrada, na circulação, nestas áreas mais comuns, ok? Depois também temos aqui vários circuitos aqui para, por exemplo, para o forno, temos aqui várias tomadas para a zona do forno e assim consecutivamente. Vamos ver então aqui outro ficheiro que eu tenho aqui. Este ficheiro, este documento aqui em AutoCAD, estão aqui todos os circuitos, de tomadas, iluminação e sinalização. Recordo, esta sinalização a verde não deveria estar a verde, está bem? Deveria ser outra cor. Cores muito vivas aqui depois não resultam bem no projeto. Como vocês podem ver, isto está uma confusão autêntica. Se tivéssemos que desenhar os circuitos todos de tomadas, iluminação, sinalização, todos juntos, estaria aqui uma confusão autêntica. O que é que nós fazemos? O que nós fazemos sempre é podemos desenhar o circuito todo numa planta só, num esquema só, mas colocamos estes circuitos por camadas. Estas camadas, por exemplo, a camada de iluminação é uma layer. Essa camada nós desenhamos só os circuitos de iluminação. Se eu chegar aqui, provavelmente iluminação será, não sei se é este aqui, se eu chegar aqui consigo ocultar, por exemplo, o circuito todo de iluminação e tenho de tomadas e sinalização. Se eu chegar aqui nas layers e então colocar, por exemplo, aqui a de iluminação ligada, consigo ver, e por exemplo a de tomadas, deve ser esta aqui, não é este, não é esta, é uma destas aqui. Ok, é esta aqui, tomadas 2. Ou seja, desligo a layer de tomadas e tenho só aqui a de iluminação. Ou seja, num ficheiro DWG, que é o ficheiro do AutoCAD, nesta planta consigo ter aqui todas as camadas e todos os circuitos desenhados. Está bem? Poderia ter também aqui, por exemplo, desligar aqui o de iluminação e ter só aqui o circuito de sinalização das campainhas, está bem? Poderíamos ter apenas este circuito, ok? Aqui teríamos que ter a simbologia adequada, poderíamos ter apenas este ficheiro com a simbologia de todos os componentes. Não tínhamos que pôr aqui necessariamente circuito 1, circuito 2, circuito 3. Poderíamos fazê-lo noutro lugar, num esquema ou num ficheiro Word, com a numeração dos circuitos, ou até mesmo aqui do lado direito, se tivéssemos espaço. E depois, então, depois disto executado, teríamos então que ter aqui a planta do quadro elétrico. Vamos ver se eu encontro aqui, que será esta. Segundo aquele esquema que eu fiz, daquela planta inicial toda, não foi daquela planta que eu fiz convosco, daquela planta toda, eu tenho aqui os circuitos então de tomadas. Tenho aqui as proteções para os circuitos de tomadas, tenho aqui as proteções para os circuitos de iluminação e tenho aqui as proteções para os circuitos de sinalização. Ok? Devo considerar sempre que tenho que manter a seletividade entre os dispositivos diferenciais. Isto quer dizer o quê? Que se eu tenho um diferencial de 500 mA aqui não posso colocar um de 600. A seguir, tenho que colocar sempre um de uma corrente inferior, está bem? 300 mA. Depois deste diferencial, tenho aqui vários circuitos de tomadas, e depois terei aqui, por exemplo, outro diferencial de alta sensibilidade de 30 mA para os circuitos 5, 8, 9 e 12.
O que é o circuito 5, 8, 9 e 12? 5, casas de banho. 8, lavandaria. 9, lavandaria. 12, casas de banho. Ou seja, tenho um diferencial aqui mais sensível que o outro para estes circuitos, está bem? Depois tenho aqui outro diferencial que provavelmente será também para a cozinha, que também existem algumas tomadas em que estão juntas a pontos de água e é necessário então também protegê-las. Que será o circuito 2, 3, o 2, o 3, o fogão, no alpendre, do painel solar, por exemplo, existe uma tomada também aqui dedicada para o painel solar, mas não é necessário haver isto aqui, está bem? Poderíamos projetar depois à parte uma tomada para isso. Depois teríamos aqui então circuitos de iluminação e de sinalização com os próprios disjuntores. Diego, esta parte aqui do dimensionamento está explicado nas unidades didáticas. É assim, não tenho lá nenhuma informação de esquemas assim completos, mas está tudo dividido em partes e você só tem que juntar isso, está bem? Nas práticas é que vocês vão pôr, nas sessões práticas é que vocês vão pôr mesmo em prática isto. Está lá explicado como é que é um circuito de tomadas, como é que é um circuito de iluminação e como é que devo fazer então os esquemas. Ok? Também existe em alguns complementos ao temário documentos sobre as regras técnicas. Está bem? A falta de informação na UD de como dimensionar tudo junto está lá num ficheiro referente às regras técnicas. Esse ficheiro aí tem algumas partes das regras técnicas, não tem tudo, não é? Tem as partes mais importantes. Os dimensionamentos dos disjuntores é muito simples, não? Nem sequer necessitamos de fazer grandes cálculos. Apenas eu podia colocar aqui neste diferencial um de 100 mA. Não haveria problema algum. Eu só depois, também em vez de um de 300, utilizava um de 100, não é? Só que aqui um de 100 é muito mais caro que um de 300. E aqui está o nosso critério. Depois também está o critério do projetista. Desde que ele defina aqui com o diferencial de entrada. Este, por exemplo, aqui é o de 500 mA, que é aquele que é padrão. Depois eu também podia colocar aqui um de 100 ou um de 300. Não havia problema algum. Está bem? A maior parte das casas e dos apartamentos não tem estes diferenciais todos que eu tenho aqui neste circuito. Eu tenho aqui um circuito com muitos diferenciais ou seja, é um circuito, é um esquema de conforto, é um esquema de proteção. Ou seja, eu tenho aqui pelo menos 1, 2, 3, 4 diferenciais. Aliás, 5. Está aqui outros 5 diferenciais. Mas normalmente nas nossas casas, mesmo em casas novas, não existem 5 diferenciais. E pelo menos 2, 3 no máximo. Esta parte aqui será mais de conforto. Porquê? Porque vamos imaginar aqui uma situação em que existe um curto-circuito aqui neste circuito, no circuito 17. É este o diferencial que vai disparar. Está bem? Ou seja, todos os outros não vão disparar. Os circuitos vão funcionar. Apenas este, só parte da minha instalação, é que fica sem energia, até eu resolver o problema. Além de ser uma proteção, também é bom porque podemos seccionar, digamos assim, os esquemas. Se eu, por exemplo, mas vamos imaginar que temos um esquema elétrico de uma fábrica e que temos vários quadros. Está bem? Em vez de termos, isto é uma planta de um quadro, mas temos vários quadros que estão interligados entre eles. Se existe uma máquina que tem um curto-circuito qualquer que avaria, não vai disparar
o quadro elétrico geral da fábrica, não é? Não vamos ficar sem energia na fábrica. Por isso é que nós colocamos vários diferenciais ao longo dos esquemas, dos quadros, para podermos então fazer esta seletividade, para podermos então, se tivermos uma avaria, não influenciar o resto dos circuitos, mas sim apenas aquela parte referente àquele diferencial. Conseguiram compreender aqui qual é que é o objetivo então dos diferenciais, ter vários diferenciais ao longo do circuito? Ou não? Não sei se me fiz entender. Sim? Por exemplo, aqui um circuito de sinalização. Que será esse circuito aqui? É o circuito da campainha. Vamos imaginar que neste circuito entra água no botão de pressão da campainha, por exemplo, ou existe algum curto-circuito, alguma coisa que faça disparar o quadro geral. Se eu não tivesse este interruptor diferencial, o que é que iria disparar? Se eu não tivesse este interruptor diferencial, eliminando isto, o que é que ia disparar? Se eu não tivesse este, ia disparar o interruptor diferencial de entrada. Ou seja, se este interruptor diferencial de entrada disparasse, ou seja, se abrisse o circuito, toda esta parte da instalação ficava sem energia elétrica. Conseguiram compreender? Ou seja, se eu não tivesse, por exemplo, este aqui, sucedia-se o mesmo. Disparava este e todas as outras partes do meu quadro ficavam sem energia. Por isso é que também colocamos vários diferenciais, para poder proteger várias partes do circuito, do meu esquema. Está bem? Poderíamos optar aqui também, nesta parte aqui da sensibilidade, poderíamos, em vez de optar por um 30 mA, aqui na parte das casas de banho, lavandarias, cozinhas, poderíamos optar por um de 10 mA. Este seria perfeito, não é? Seria perfeito, mas quanto mais sensível for o meu diferencial, mais caro ele será. Está bem? Então, por hoje dou concluído então este webinar. Espero que tenham conseguido compreender como é que se dimensiona circuitos simples de tomadas, com base então no número máximo de pontos de utilização para cada tipo. Está bem? Diego, dispositivos de proteção pessoal, como assim? Estes dispositivos estão todos aqui, referenciados, está bem? São os diferenciais. Nós temos os diferenciais aliados aos disjuntores, como você pode ver aqui. Está bem? Então, o diferencial é para isso mesmo. O diferencial, se existe uma fuga de corrente, seja ela num curto-circuito, ou se o Diego, por exemplo, apanhar um choque, vai ser este dispositivo que vai, digamos que, descobrir aquela fuga de corrente e vai ser ele que vai disparar, está bem? Não, isto é o mesmo diferencial da instalação e depois existem os disjuntores. Agora, como eu estava a dizer aqui, nesta sessão vocês conseguiram então conseguir dimensionar os circuitos de tomadas para X pontos de utilização. Devem terem atenção às regras técnicas. A maior parte dos pontos principais das regras técnicas estão todos nas UDs, nas unidades didáticas, aí vocês conseguem também ver o que é mais importante, está bem?
Isto é uma maneira muito simples de dimensionar um circuito. Espero que e quero que vocês me peçam esta planta pelo campus virtual, por mensagem, para depois em casa poderem treinar, está bem? E poderem efetuar estes desenhos. Porque é muito importante que vocês consigam no mercado de trabalho, se estiverem numa empresa ou de energias renováveis ou de manutenção, se for necessário, então, diagnosticar uma avaria, que há um diferencial que está sempre a disparar ou há algum problema, não é? Vocês têm que conseguir ler o esquema elétrico e perceber bem o problema. Por exemplo, se o diferencial está a disparar e este diferencial tem apenas estes dois circuitos, o número 1 e o número 2, eu tenho que ver onde é que está a falha, está bem? E a partir daí consigo então verificar onde é que está a falha e resolver a minha avaria. Espero que tenham compreendido, mas se tiverem alguma dúvida, por favor contactem-me para eu poder esclarecer-vos, está bem? Ficamos combinados assim, então quero receber a vossa mensagem no campus para vos enviar este ficheiro em AutoCAD, está bem? Se necessitarem também do link para fazer download do AutoCAD, também eu posso vos disponibilizar. Vocês têm acho que têm que se registar no site para depois poderem fazer o download, mas é algo que eu vou averiguar, está bem? E pelo menos com a versão de estudante conseguem ter até 3 anos numa licença de educação, ok? Ou seja, vocês conseguem utilizá-la para apenas dimensionar estes circuitos, não conseguem utilizá-la para o mundo profissional. Conseguem utilizá-la apenas para fazer estes circuitos, desenhar e fazer estas simulações, está bem? Ficamos combinados assim? Então fico à espera da vossa mensagem. Mais uma vez, obrigado a todos e até à próxima sessão. Bom estudo a todos. Bom fim de semana.